E aí, pessoal, vim falar um pouco para vocês agora sobre o Bitbot Back to the Future, né? Eu comentei com vocês dele lá no fórum da Bitcoin Talk, tá? E também no grupo do Facebook, né? Do Bitcoin Brasil, né? O maior grupo de Facebook aí sobre o Bitcoin que a gente tem, né, na atualidade. Vou ser bem breve no vídeo, tá? Esse vídeo eu vou fazer tanto para o pessoal que é programador mesmo, tá? Tanto para o pessoal também que é mais usuário, né? O intuito desse bot aqui é que a gente crie uma comunidade, vai estar na descrição do vídeo aí, o link, né, do WhatsApp para nossa comunidade, né? E também um link para download, né? Dele já compilado, tá? Na versão usuário. E vai estar também o endereço do link do GitHub com a versão do programador, caso ele queira alterar algumas coisas e tudo mais, né? Então vou ser bem breve, né? Esse bot ele tem o intuito de trabalhar tanto no long como no short, né? O que é isso? Quando tiver a queda do Bitcoin, ele vai gerar ordens, né, para ganhar com a queda do Bitcoin, e quando tiver o aumento do Bitcoin, ele vai criar ordens, duas ordens, né? Quando tiver o aumento, ele vai criar ordem já de compra, né? Ele vai fazer uma compra a mercado e já vai calcular um lucro para fazer a venda a mercado também e vice-versa, né? No caso da descida, ele vai vender e recomprar no caso do short, né? Então muita gente confunde. O short é quando ele cai e long é quando ele está subindo, tá? Ela é muito boa para isso. Eu acho que é a principal em volume, em rapidez, em segurança, em não ter nada burocrático, né? Nenhum processo burocrático de cadastro, é só e-mail. Uma confirmação dela já é possível ter o seu saldo aqui. Então, sim, altamente recomendável. Por isso que eu fiz o bot trabalhar em cima dela, tá? E além disso, ela tem mais moedas que a gente pode trabalhar futuramente, tá bom? Eu sempre procuro vir aqui e trabalhar com satoshis, tá? Porque eu sempre coloco pouca quantidade de Bitcoin, então o formato para aparecer aqui eu sempre coloco em satoshi, tá? Então isso fica meio a critério de vocês, né? As configurações dela, né? Para quem é usuário, eu recomendo assim que fizer o cadastro nela, que é super simples, é e-mail, senha e dois fatores que é importante ter. Você vem aqui na API dela, tá bom? Depois da API, você vem API Key aqui. E é super simples, você coloca um nome qualquer, né? Eu coloco bot, qualquer outro nome aqui. Aqui você pode deixar zerado, tá? Não precisa colocar nada, isso aqui é sobre IPs, blocos e tudo mais. Aqui na key você coloca order, tá? Então aqui você coloca bot. Pode colocar qualquer nome, order, e aqui você coloca o segundo fator de autenticação, tá bom? 2FA. Nunca coloque nenhuma API ou retirada, até uma boa prática, principalmente se você usa bot, aplicativos de monitoramento da sua conta, nunca coloca retirada porque pode dar alguns problemas, tá? Com programas maliciosos e tudo mais. Aí ele vai criar, tá? E o secret key, tá bom? Então é bem simples. Você anota o ID e o secret key dele, tá bom? Depois disso, você vem aqui em trade de novo. E aqui é mais ou menos a tela que a gente vai trabalhar, né? Vamos ver aqui. O legal dela é que você pode trabalhar com contratos com o mínimo de um contrato, que equivale mais ou menos a $1, tá bom? Então isso é bem legal dela. Aqui você escolhe quantas vezes você quer alavancar suas entradas, tá bom? Então você pode trabalhar com alavancamento até de 100 vezes a mais, né? Isso requer que também o stop loss dele seja bem curtinho, então você pode tomar uma violinada aí que a gente costuma falar, mas é bem interessante para quem tem pouco recurso e quer expandir os lucros, né?
Então, eu sempre trabalho, até por motivo de apresentação aqui para vocês, eu sempre trabalho com uma vez só alavancado, tá? Então, não costumo colocar muito aqui, então eu coloco sempre uma vez. Então, o que eu configuro aqui é o que o bot vai pegar, tá bom? E, teoricamente, a apresentação dele, do bot sobre a BitMEX é bem curta, exatamente isso, né? Você pode fazer o download aqui. Aqui é a parte que eu já expliquei para vocês. Aqui, quando você clica no Trade View deles, eu deixei o Trade View aqui já baseado mais ou menos em como a estratégia que o bot funciona, né? O bot ele utiliza o RSI para algumas confirmações e médias móveis. A gente pode colocar inúmeros indicadores aí, mas eu coloquei esses dois que são a combinação desses dois que é a mais simples de entender e uma das mais assertivas, né? No mundo da volatilidade aqui da BitMEX, pelo que eu ando testando, tá bom? Então vamos ao bot aqui. Ele é bom. Então vamos ao bot aqui. Ele é bem simples, tá? Ele você obrigatoriamente tem que instalar ele dentro do C da tua máquina, tá? Na pasta BitMEX, só isso, né? E colocar esse arquivo key.txt. Esse arquivo key.txt ele vai ter, eu criei um demo, tá? Aqui está o meu original, não vou abrir por motivos óbvios, que está a minha chave lá. E aqui eu criei um demo só para mostrar para vocês como que ele vai ser, tá? Essa primeira linha, você separa todos os campos por ponto e vírgula, tá bom? Essa primeira linha aqui, essa primeira coluna, né, vamos dizer assim, ela é o ID lá da sua API, tá bom? A segunda, que vem até aqui, ela é o secret key da sua API, tá? Aqui, se a gente vai trabalhar em produção, a gente coloca isso daqui, bitmax.com. Se a gente fosse trabalhar em testnet, a gente coloca o endereço da testnet, tá bom? Aqui, separado por ponto e vírgula ainda, é o número de contratos que você quer trabalhar, que eu estou colocando um contrato só, tá bom? Pra gente, até por um motivo de demonstração, né? A gente não precisa trabalhar com muito, mas você pode aumentar aí a seu critério. E aqui, como que vai ser criada a ordem de lucro. Aqui é o profit, a porcentagem de ordem de lucro que vai ser criada. Assim que ele, por exemplo, ele achou uma possibilidade de compra, então ele vai comprar mercado, vai adicionar o preço da FI, que se não me engano, quando você comprar mercado é 0,065, né? Mais essa porcentagem de lucro, né? E vai colocar uma ordem limite para venda, no caso do long e do short, é a mesma coisa, só que inverso, tá bom? Então, basicamente, essa é a configuração para o usuário. Então, a gente fecha aqui. Caso você for usuário, praticamente essa configuração, esse arquivo não precisa estar aqui, tá? Eu vou até deletar ele, vai estar tudo no key, tá bom? Vou deletar ele aqui. E basta você abrir aqui, executar o exe que vai dar certo no seu bot. Se der algum tipo de problema, alguma configuração errada daqui, alguma coisa errada, ele vai dar uma reclamada e já vai fechar o bot de uma vez e não vai deixar avançar. Tá bom? Fazer esse teste. Agora vamos comentar o código bem rápido, só para vocês terem noção de como funciona e como é simples, né, o conceito dele. Ele está no GitHub, mas eu vou dar só uma comentada bem por cima, tá bom? Basicamente, ele é composto por duas classes só. A primeira classe aqui, deixa eu só dar uma olhada na gravação aqui para ver se eu não estou me estendendo muito. Já estão 9 minutos. A primeira classe aqui, na verdade, é uma classe meia pública, oficial, entre aspas, que está no GitHub, que a BitMEX disponibilizou para a gente, né? Então, uma classe em C Sharp, com alguns métodos já dentro dela, não está completa, tá? Mas dá para trabalhar com ela já, tá bom? E a segunda classe é a classe programa mesmo, né? Assim, não tá melhor prática de programação do mundo, eu fiz bem rapidinho para demonstrar para vocês, até para a gente ter um grupo de estudo disso, né? Para a gente ver os resultados disso, né? Então, basicamente, essa classe ela executa o programa em si, né? Aqui no começo dela é a parte de configuração, que vai ler o arquivinho
de configuração. Aqui ele vai instanciar com os valores do arquivo de configuração, né? Instanciar a classe principal, né, anterior que eu mostrei para vocês, né, classe da API, perdão. Depois ele faz um teste aqui para ver se tem ordem aberta. Se der algum tipo de problema na classe de autenticação, ele já vai dar pau aqui e já vai encerrar o bot. Aí você já sabe que tem alguma coisa errada, você já arruma isso daí. Após isso, ele vai ficar num loop eterno, né? Num loop eterno de captura de 100 candles, né? 100 candles de 1 minuto, tá bom? Dentro da moeda principal aqui. Eu não sei também porque, eu até não pesquisei muito isso, é um erro meu. Eu não sei porque alguns lugares chamam de XBT e a esmagadora maioria chama de BTC. Eu não sei. Então, ele vai pegar 100 candles de 1 minuto do Bitcoin com dólar, né? Depois disso, ele listou os candles aqui. Aqui tem uma pequena gambiarra, tá? É uma coisa poderia ter feito bem melhor, mas fiz só para rodar, mas também questão de desempenho é bem ínfima, o impacto, né? Ele pega os candles, né? E lista os candles dentro de um array double de preço de fechamento, né? Lista dentro desse array e depois faz o reverso desse array. Ele pega e inverte ele, né? Basicamente é isso aqui. Aqui é uma parte importante, né? Existe uma classe aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês estática chamada Indicators. Nela eu coloquei em raiz os cálculos dos indicadores, então tem o indicador RSI, o média móvel e o COG, que eu nem me lembro o que é, mas é um indicador relativamente novo e é bom, e eu estava testando ele e eu parei de testar. Mas basicamente eu passo os indicadores, o array double que eu inverti aqui em cima, e a quantidade de períodos. No RSI eu coloquei 7 períodos, coloquei uma média móvel exponencial de 3 períodos e uma média móvel, peraí que o Windows pediu para atualizar, e uma média móvel exponencial de 5 períodos também, e o COG eu coloquei 10 períodos, né? Deixa eu só aqui, deixa eu só mostrar para vocês rapidinho, vocês não vão mudar também, mas é bem simples. Aqui é uma classe dentro do mesmo programa, é uma classe de indicadores. Aqui tem a forma de cálculo da média móvel exponencial, tá? Você passa um array de preços, né? Então, normalmente a gente passa o preço de fechamento e a quantidade de períodos, ele faz a média móvel exponencial. Aqui é o cálculo do COG, né? Que é um indicador bem legal, recomendo estudar. E aqui é o cálculo do RSI, que é um pouco mais complexo, mas está aqui também. Tá? Então, basicamente é só isso, é bem simples. O software é bem simples, o programa é bem simples. Vamos voltar onde a gente estava. A gente estava aqui, aí ele faz esse tipo de cálculo, né? Perdão, estava aqui, ele coloca no array esse tipo de cálculo. Aqui ele demonstra o resultado, né, do que ele calculou. E aqui está o if, que é a parte da estratégia, né, entre si do programa. Né? Depois ele tem uma parada de 10 segundos para fazer esse loop de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tá bom? Aqui que é a estratégia entre o long e o short, né? A decisão que ele vai tomar para fazer. Ele pode fazer simultaneamente os dois, então essa parte é bem legal, tá? Então o que acontece aqui? Aqui seria o short, né? Perdão, né? Perdão, seria o long. Aqui ele verifica se a média móvel exponencial 3, né, a anterior, porque era um array de 100, então 98 é anterior. Então, quando é um array, a maioria dos programadores sabe que começa de 0 até 99. Então, um array de 100 começa de 0 até 99. Então, no penúltimo array, ele verifica se a média móvel 3 está menor que a média móvel 5. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que a linha de média móvel 3, né, ela está embaixo da média móvel 5, tá? Isso no 98. No penúltimo, né, no penúltimo candle, vamos dizer assim. Aí no último candle, no candle atual, ele verifica se a média móvel 3, que é essa daqui, está sobre a média móvel 5. Então quer dizer que houve um cruzamento, tá bom?
legal? Então é bem simples. Depois disso, ele verifica se o último candle de RSI está maior que 40. Por que isso? Porque isso quer dizer que tem uma tendência de subida do RSI. E ele confirma isso com a próxima decisão, que ele fala assim, o candle do RSI passado, né? O candle do RSI passado, tá certo? O candle do RSI passado, 98, já está maior que o antepenúltimo, então quer dizer que ele está numa tendência de subida, né? Então, se todas essas decisões se concretizarem, né? A média móvel exponencial está cruzando para cima, numa tendência de subida, o RSI também está acima de 40, numa tendência de subida, ele faz o long, né? E se isso tiver ao contrário aqui, né, nesse if aqui, que é o caso da média móvel exponencial está em tendência de queda, cruzando para baixo, então na tendência de queda, o RSI estando menor que 40 e o RSI também decaindo, então ele está numa tendência de short, né? Então isso quer dizer que ele vai fazer o short aqui embaixo, né? Então esse é o último método e eu encerro praticamente o vídeo por aqui, né? Então esse make order é o último método, então eu vou explicar ele bem simples, bem rápido. Então se ele está numa tendência de long, que é esse caso aqui, o que ele faz? Ele pega a quantidade de contrato configurada lá em cima, né, no arquivinho também, que a gente colocou 1, e manda comprar mercado. Comprar mercado é a compra do preço atual, tá bom? Então ele vem aqui e compra certinho ele, aí pega o preço aqui, tá? O preço que ele foi comprado no mercado. Aí aqui está o cálculo, né, o cálculo simples, que ele adiciona ao preço que ele comprou no mercado a taxa, né, que é 0,065, taxa da BitMEX, e também coloca o que você colocou de lucro dentro do arquivinho, tá bom? Então basicamente aqui é isso. Depois ele faz um arredondamento, porque a BitMEX tem uma particularidade que ela não aceita quebrado em dólar, então é sempre de 50 e 50 centavos, tá? São números inteiros ou ponto .50. Ela não aceita 6.386,77 dólares, tá? Então a gente faz o arredondamento do preço e depois a gente posta, já que a gente comprou aqui em cima, a gente vende, já que a gente comprou aqui em cima, a gente vende com esse preço que a gente calculou aqui em cima a mesma quantidade de contrato, né? Nesse caso é 1 e 1 aqui também. E depois a gente aguarda 1 minuto, né? Um candle para frente, para depois a gente realizar mais. A gente deixa o programa congelado com essa operação e para a gente realizar outra operação a gente meio que espera o candle atual terminar, tá bom? E na parte do short é basicamente a mesma coisa. Em vez de a gente comprar, a gente vende, né, a esse preço e recompra, né? Recompra ele mais barato, né? Por isso está menos aqui, tá bom? Não confundir aí. A gente vende ele mais caro e recompra ele mais barato, com a mesma lógica aqui de baixo, né? E coloca uma ordem limite aqui, né? Então basicamente é isso. O programa inteiro é isso. Ele toma as decisões aqui. Então, ele vai fazendo, se tu deixar ele rodando na sua máquina, VM, tanto faz no Windows, ele vai rodando o dia inteiro, inserindo contratos sem parar, comprando e vendendo, ou vendendo e comprando contratos sem parar na sua conta da BitMEX, tá? Eu vou abrir aqui, eu vou rodar ele aqui direto, tá? Tu pode tanto rodar ele aqui, ou rodar ele lá no C2 pontos da máquina. Eu vou colocar lá no C2 pontos da máquina para vocês verem também, para ver que quem é usuário não quer compilar, já quer ele compilado, vai estar o link aqui, então você pode rodar direto. Eu vou rodar ele direto aqui, ó. Tá bom? Não tem problema nenhum. O preço de fechamento 64,22.
como é que está o RSI, como é que está a média móvel de 5 períodos e de 3 períodos e o código. Aí ele espera 10 minutos e vai processando, tá bom? Ele apresenta a data no qual ele efetuou a última consulta aqui. Então não tem muito mistério, tá? Eu vou forçar uma compra aqui para vocês verem como é que fica lá no BitMEX, tá bom? Só para eu vou forçar. Deixa eu ver como que tá aqui pra gente ver como parece que está numa tendência de baixa, tá vendo? Ele cruzou aqui para baixo, então parece que está numa tendência de baixa. Então eu vou fazer uma operação short com um contrato só. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar um make order aqui de short, né, que seria o sell. Eu vou executar o programa e vou correr aqui para vocês. Ele vai, ó, ele já vendeu, né, vendeu a mercado e recomprou a mercado, né? Então tem uma posição aqui em aberto, né, e uma ordem ativa, né? Ele comprou a mercado a 64,20 e colocou uma ordem de 64,15, né, uma ordem limite de 64,15, com o que eu já tinha feito aqui, né, a alavancagem de uma vez só, né, e seguindo só o que eu achei aqui, olhando rápido o gráfico, sem analisar muita coisa aqui, ele já colocou essa ordem. Então ele vai continuar, deixa eu voltar aqui. Ele aparece isso daqui, tá? Quando ele executa uma ordem, né? Espera os 60 segundos que eu falei para vocês e depois de esperar um candle ele continua o processo de verificação aqui, ó. Ele continua o processo de verificação de indicadores para comprar ou vender short, long e fazer os seus contratos aqui, né? Então tá 64,20. Só para relembrar para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é só vocês pegarem os arquivos. É super pequeno, tem 30 KB esse robô, se eu zipar ele. Vocês colocam no c2.bitmax, coloca todas as permissões de pasta e tudo mais, para o Windows não reclamar, né? E executa ele. Configura a API com aqui nesse campo que eu falei para vocês, eu deixaria a configuração normal, que é com $1 só, né, e com 0,01 de lucro, só para ver como ele vai funcionar, como ele vai se comportar, e depois a gente vai 0,01 de lucro, só para ver como ele vai funcionar, como ele vai se comportar, e depois a gente vai colocando mais e mais indicadores no robô, mais valores ou tudo mais. Recomendo também sempre anotar os valores que você colocou aqui, né? Os valores de saldo, para você ver se está aumentando, está diminuindo, né? Porque isso daqui vai lotar de ordens, vai ficar muitas ordens aqui. Possivelmente, se você deixar a configuração padrão, vai ficar muitas ordens e às vezes fica difícil acompanhar, né? Até ele finalizar tudo, ou às vezes você pode até fechar o bot, esperar ele finalizar todas as ordens e aí você abrir o bot de novo, tá? Então, ó, o tiro saiu pela culatra. A gente pensou que aqui está um pouco atrasado, eu acho. A gente pensou que ia subir e ele desceu. Perdão, a gente pensou que ia descer e ele subiu. A ordem de 6415 está ficando cada vez mais distante, tá vendo? Então a gente tem que esperar ela executar aqui ou não, né? 6420 que eu comprei e tem aqui a ordem limite de 6415, né? Parece que ele não vai chegar. A gente deixa aqui ela aberta porque como a gente fez pouco de... Aqui já parece que está perdendo menos 0,15, né? A gente fez pouca alavancagem, então ela pode ficar aberta aqui sem problema nenhum. Então o margem dele está uma vez só. Então deixa ele rolando aqui, né? Teoricamente é isso. Qualquer dúvida, entre no link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, que está aqui no link aqui embaixo do vídeo do YouTube. Vai estar também a nosso GitHub e nosso link para executar. Beleza, pessoal? Então qualquer dúvida aí, entre em contato
grupo aí que a gente vai te ajudar bastante a executar isso daí. Um grande abraço pro pessoal do Bitcoin Talk e o pessoal também do Facebook, do grupo do Facebook Bitcoin Brasil Oficial, tá legal?